Meus irmãos, bom dia a todos. Abramos a palavra de Deus no Evangelho segundo a narrativa de Mateus, capítulo 28. Eu farei a leitura dos 3 últimos versículos. Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nós lhe rendemos graças por mais esse dia que o Senhor nos dá. E esse dia é o dia do Senhor, o dia que o Senhor separou, santificou, para termos uma comunhão especial com o Senhor, ó Deus. E pedimos que, de fato, venhamos a santificar este dia. Todos os nossos pensamentos e afeições, todo o nosso ser, ó Deus, esteja voltado para o Senhor neste dia, desvencilhando das atividades corriqueiras e ordinárias, para que, de fato, toda a nossa alma, nosso coração, força, entendimento e espírito estejam focadas nas coisas do Senhor, ó Deus. E nós suplicamos nesse instante que Teu Espírito possa nos conduzir através da Tua santa e bendita palavra, para que entendamos um pouco mais a respeito desse assunto tão precioso, tão rico, que é o discipulado. Ó Deus, dê-me clareza aqui no falar, fidelidade quanto à interpretação do texto bíblico, capacite também os meus irmãos aqui presentes, para que juntos, ó Deus, todos nós cresçamos até alcançarmos a estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus, para que cada vez mais sejamos parecidos com Ele. Isso pedimos no nome dEle, nosso irmão maior, mas que também é o nosso Senhor e Redentor, Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, hoje nós vamos aprender, com a graça de Deus, um pouco a respeito sobre o discipulado. Mais um tema aí, que creio ser muito importante. Eu vou explicar um dos motivos porque acredito que é necessário estudarmos sobre o discipulado nos nossos dias. Tudo bem? E eu quero já fazer uma pergunta para os irmãos aqui, que eu quero levá-los à reflexão. Por que nós devemos estudar esse tema? Por que estudar sobre o discipulado? Alguém quer se arriscar aí e dar uma resposta? Alguém quer? Oi? Por que estudar sobre discipulado? Então, tipo assim, né? Então, pronto, né? Muito bom, é verdade. Esse é um bom motivo, né, para nós estudarmos esse assunto. Mas eu gostaria de elencar aqui outras justificativas. Essa é muito importante, meus irmãos. Mas a primeira delas é que o discipulado vai contribuir e, na verdade, vai fechar ou arrematar os nossos estudos anteriores relativos a evangelismo, missão e um pouquinho, é claro, de cosmovisão e apologética. Eu quero que vocês imaginem mais ou menos o seguinte: adultos, jovens e crianças, imaginem o seguinte. Imagine que vocês já acabaram de comer um delicioso banquete, uma coisa bem gostosa. Mas aí vocês perceberam que está faltando alguma coisa ainda, não sabe se é um tempero, alguma coisa que faltou ali, né? Então eu queria propor para vocês que o que está faltando ainda é o assunto, o tema discipulado. Por quê? E aqui eu já vou trabalhar com uma tese que eu não vou provar agora, mas o meu objetivo é prová-la ao longo dos estudos, que o discipulado ele tem que permear todas as atividades nossas. Todas as atividades eclesiásticas e não eclesiásticas. Então, num certo sentido,
Discipulado é uma espécie de estilo de vida. Ok? Eu quero que vocês guardem bem isso. E se eu pudesse arriscar, né? Eu não gosto muito de colocar assim, ó, qual que é a missão da igreja? A missão da igreja é X. Mas se nós pudéssemos, ou se eu pudesse escolher assim, ó, se alguém perguntasse para mim, qual que é a missão da igreja? Eu acho que são mais de uma, tá? Mas se alguém falasse, ó, você só pode escolher uma só, eu diria, discipulado. E eu vou tentar também explicar para os irmãos à medida que nós avançarmos nos nossos estudos. Tudo bem? Mas também existem outros motivos pelo qual nós devemos estudar esse assunto. O primeiro motivo foi qual? Isso vai contribuir para aquilo que nós já vimos. Isso também corrobora e ajuda numa pergunta que foi feita, acho que pelo Kleber, foi Kleber, sobre por que não se fala muito sobre esse assunto, por que não se escreve tanto quanto outros assuntos, né, na igreja. Por que não se fala muito sobre discipulado e por que não se escreve muito sobre discipulado? Bom, irmãos, a gente precisa deixar bem claro que se fala um pouco sim sobre esse assunto, só que quando você compara realmente com outras tratativas, com outros temas, realmente ele fica meio que deixado de lado. Além disso, me parece que não se fez de forma cuidadosa uma análise teologicamente bíblica sobre o discipulado. Você vai encontrar muitos livros, muitos não, uma quantidade significativa de livros sobre o que é a teologia do discipulado, ou como se fazia discipulado. Mas eu acho que falta para nós pensarmos um pouquinho sobre como nós podemos encarar ou aprender sobre o discipulado à luz de uma teologia bíblica. Então a gente vai tentar fazer isso aqui também, ou seja, nós vamos tentar cavar um pouco mais nesse assunto tão importante que é o discipulado. Existe material, existe assunto, mas é necessário um pouquinho mais, escavar um pouco mais sobre o discipulado e sobre como podemos fazer discipulado. Mas existem outras justificativas também. Uma das justificativas é que parece que muitas igrejas nos dias de hoje, elas são pragmáticas. Se você prestar bastante atenção, muitas igrejas estão preocupadas mais com os números, com ativismo, com programações. E isso pode dar uma aparência, né, de quê? De comunhão. Só que nós sabemos que existem muitas igrejas que estão cheias de atividades, mas falta muita organicidade. Você vê que as pessoas estão ao mesmo tempo juntas e separadas. Por quê isso acontece? Porque costuma dar resultado rápido. Você encher a igreja de entretenimento, coisas não ordenadas, de modo geral você percebe que a igreja enche. Mas não é o certo a se fazer. E discipulado, meus irmãos, envolve tempo, envolve esforço, e nem sempre os resultados são vistos de forma imediata, às vezes é a longo prazo. Então esse é um motivo de nós estudarmos esse assunto. Outro motivo, outra justificativa, é porque, como John MacArthur certa vez disse, né, o nosso evangelho está muito diluído. É um evangelho mais ou menos. E quando eu digo isso, meus irmãos, eu estou falando sobre igreja de forma geral, não propriamente um problema da igreja presbiteriana Peregrinos, ok? E aquilo que Bonhoeffer vai dizer, nós temos nos dias de hoje uma graça barata. As pessoas não querem se aprofundar muito sobre isso, não querem de fato uma doutrina ou uma teologia sólida. E aqui a gente pula para um outro ponto, né, que está muito próximo, é justamente isso. Falta teologia sólida para tratarmos esse assunto sobre o discipulado. Então a gente precisa se esforçar nisso. Okay? Pois à medida que nós nos esforçarmos em teologia sólida, e veja, não é apenas teologia no campo da salvação, teologia do pacto, mas uma teologia globalizante que dá ênfase no aspecto prático. Se nós estudarmos com mais profundidade, a gente vai ver quão importante é o discipulado. Existem outros motivos também, que é o nosso hipermodernismo, né? Alguns preferem modernidade líquida, pós-modernidade, etc. Mas o que acontece? Existe um aspecto muito forte
na nossa contemporaneidade, que é o individualismo. Então, como eu já disse que envolve custo discipulado, se envolver com pessoas, isso é meio contrário ao nosso espírito da época, né? Então, esse é um outro desafio, talvez uma justificativa para nós estudarmos ainda mais esse assunto, ou seja, lutar contra a corrente. Ok? Outro motivo também, por não se falar muito sobre esse assunto, é aquilo que alguns autores vão chamar de clericalismo, ou seja, é como se o pastor fosse responsável, apenas o pastor, para o discipulado. Só que a ordem, como o Felipe disse, é para todos. Todos nós precisamos ser discípulos e fazermos discípulos. Ok? Então, dadas essas justificativas, né, acredito que elas são suficientes, existem outras. Eu queria começar do começo. Sempre é bom definir, né? Mas eu não vou me aprofundar muito aqui na definição, não. À medida que a gente for avançando, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que é ser discípulo? Dudu, Tiago, Gabriel, Aurélio, Aninha, Moisés, Rafael. E aí? João, Jonas, Arthur. O que é ser um discípulo? Pode falar, aqui é o lugar para a gente aprender. Pode falar, Arthur. Você tá caminhando certo. É seguir alguém que diz ser alguma coisa melhor. Está aí, uma definição muito boa. Então, alguém aqui tem um professor... Oh, perdão, Aninha. Pode falar, Aninha. Alguém que segue o Senhor e segue a palavra de Deus. Você antecipou meu próximo slide aqui, mas tá bom. Por que eu quero trabalhar isso? Alguém aqui considera-se discípulo de alguém que vê fisicamente? Alguém que você admira, que você fala assim, eu quero ser igual esse cara, igual essa pessoa. Eu admiro essa pessoa, eu quero pensar igual ela, eu quero desejar igual ela, eu quero seguir os passos dela. Alguém que tem? Irmãos, consciente ou inconsciente, você pode ter certeza que você tem alguém. Você pode ter certeza. Durante um tempo, esse discípulo, ou melhor, essa pessoa que você admirava era o seu pai, ou sua mãe, ou um professor. Todos nós, em alguma medida, somos discípulos. Porque nós somos influenciados, né, pelo nosso meio de alguma maneira. Alguém aqui não quer compartilhar, não? Lucas. Ex-pastor Léo. Sim. Que bom. Então, Albert? Quando você fazer uma brincadeira, por favor, te peço, quando eu estiver bebendo água, não faz isso, porque uma vez, numa palestra, eu cuspi na frente do pessoal. Por favor, sério. Então, peraí. É sério, eu fiz isso uma vez. Misericórdia. Vai. C.S. Lewis. É uma pessoa que você fala assim, nó, eu quero... você tá... Aí, ó. Se você estiver vendo C.S. Lewis, tem uma coisa. Entendi. Né? Pois bem, então tá bom. Mas agora observe. Essas pessoas que nós citamos aqui, né? Você vai concordar 100% com essa pessoa? Não. Você não vai concordar. Né? Então vamos pensar nos discípulos, né? Quando a gente pensa em filosofia, a escola jônica, pitagórica, você tem lá a Academia de Platão, você tem o Liceu de Aristóteles, você tem os discípulos, certo? Só que muitos discípulos, quando assumiram a cadeira do mestre, começaram a ensinar doutrinas diferentes, semelhantes e diferentes. Então, na nossa caminhada, nosso pai, nossa mãe, nossos professores, né? A gente não concorda 100% com tudo. Uma hora, a gente pensa assim, isso aqui eu penso diferente. Então é por isso que quando a gente fala sobre ser um discípulo à luz das Escrituras, a gente precisa fazer uma distinção.
Porque quando a gente está falando sobre um discípulo à luz da Bíblia, ou é o... Não, eu já ia falar, ou é 880. Não, não tem 880. Você precisa ser o quê? Oi? 80. Ou 100% fiel àquilo que aquela pessoa que a gente admira, aquela pessoa que a gente ama, aquela pessoa que é o nosso irmão maior, mas é o nosso Senhor e Redentor. A gente precisa ser sempre fiel àquilo que ela nos ensina, que é Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Ok? Então essa é uma diferença do discípulo à luz das Escrituras. Nós precisamos segui-lo fielmente. Isso não significa que na prática nós conseguimos, nós tropeçamos. Mas nós estamos o quê? Nos esforçando, ok? Para sempre nos parecermos mais com o Senhor Jesus. E aqui está uma definição de discípulo. Discípulo é uma pessoa que quer se parecer e segue alguém que ele admira, um mestre. Mas quando nós falamos sobre o discípulo à luz da Bíblia, a gente está falando em se parecer cada vez mais com o nosso Senhor Jesus. Em todas as esferas da nossa vida. E isso de forma o quê? Definitiva. 100%. Ok? Mas será que é só isso? Está faltando uma coisa muito importante na nossa definição aqui. E ela vai ao encontro de a ideia do discípulo, que é o que é ser um discipulado? O que é discipulado? Perceba, existe uma diferença. Discípulo e discipulado. Discipulado seria o que então? À luz daquilo que a gente viu sobre discípulo. Processo. Podemos dizer que é uma atividade, é um exercício? Podemos? É o exercício de quê? De seguir. Mas aqui eu quero tem uma palavrinha que eu quero tirá-la de vocês. Oi? Junto, caminhar, isso. Ou seja, então é não apenas ser um discípulo, olha só, aí eu volto para a ideia de discípulo, não é apenas ser um discípulo em um aspecto individual, minha relação com Deus, mas todo discípulo, ele quer propagar, ele quer que outras pessoas, ele deseja que outras pessoas, o quê? Seguem quem? O mestre, não é verdade? Se você admira uma pessoa, se você ama uma pessoa, e você quer compartilhar, se você é discípulo dela, você quer que outras pessoas participem desse amor. Então, é preciso que se guarde isso. Ser discípulo não é apenas uma relação individual com o mestre. É uma relação corporativa, coletiva, comunitária. E isso é muito próximo daquilo que o pastor Bruno trabalhou aqui nas últimas 2 aulas, que é a ideia de caminharmos juntos. Isso aqui é muito importante, não vou trabalhar agora, porém mais à frente a gente vai ver, a gente vai desconstruir alguns mitos a respeito do discipulado. Como, por exemplo, sempre tem que ser alguém mais maduro, ou muito mais maduro ou experiente, né, caminhando com outro. Nem sempre é assim. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso, mas um pouco mais à frente, ok? Então, deu para entender mais ou menos o que é discípulo e o que é discipulado? Discípulo é alguém que quer se parecer cada vez mais com o seu mestre e se esforça para fazer aquilo que o mestre faz. Mas não é apenas isso. Ele quer compartilhar esses pensamentos do seu mestre, estas ideias do seu mestre, e não apenas ideias, né, mas essa perspectiva com outras pessoas, a fim de que essas pessoas também possam seguir o seu mestre. Ok? E o discipulado é o exercício, é essa atividade. Fazer com que outras pessoas se pareçam com o nosso mestre. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Como eu disse, meus irmãos, à medida que nós avançarmos, eu vou provar biblicamente essas definições, ok? Agora eu estou só lançando apenas. Então eu quero que os irmãos abram, por gentileza, a Bíblia em Mateus 28. Eu li aqui a grande comissão, do verso 18 ao verso 20, mas eu acho que é muito oportuno nós estudarmos brevemente o capítulo como um todo. Porque existem alguns detalhes que podem passar despercebidos. E é isso que eu quero que os irmãos possam enxergar. Mateus 28.
nós vamos fazer então uma análise geral de Mateus 28, à luz de uma teologia bíblica da supremacia de Cristo. Então vamos lá, eu vou meio que ler aqui e parafraseando, ok? Fazer alguns breves comentários. Não é uma análise exegética exaustiva, não. Okay? Então, no findar do sábado, o sábado está acabando ali, e ao entrar o primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo, muito bem, isso aí. Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Essa outra Maria aqui, muito provavelmente, é a tia de Jesus, a mãe de Tiago, mas não é o nosso objetivo aqui entrar em detalhes para saber quem é essa Maria. Nosso objetivo aqui é seguir o fluxo do texto para tratar nosso assunto propriamente dito. E olha só, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Então tudo bem, Cristo morreu, terceiro dia, domingo, Maria Madalena e outra Maria, e a gente, se olharmos os outros evangelhos, outras pessoas estavam ali presentes também, não é o foco aqui, elas foram lá no sepulcro, onde Jesus estava. Quando elas chegaram lá, o que aconteceu? Um grande terremoto. Por que aconteceu esse terremoto? Um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Versículo 3, o seu aspecto, o aspecto do anjo, era como? Como um relâmpago. E a sua veste alva como a neve. Quando vocês pensam em relâmpago, vocês pensam em o quê? Brilhante. O que mais? Eu penso em uma coisa rápida também, né? Uma coisa assim, estrondosa, uma coisa que a gente olha e fala assim, nu. É ou não é? Quem é que gosta de ficar na janela lá, quando está relampeando? Você gosta? Eu não gosto não. Tem gente que gosta de ver, mas eu fico com um certo receio. Eu sei que quem está jogando ali os raios, o relâmpago, é o Senhor, mas eu fico assim, né? Eu sei, Senhor, que é o Senhor, mas dá medo, né? Enfim. Ok, e é alvo como a neve. O que significa isso, alvo como a neve? Muito branco, mas isso aponta para quê? Isso, para Deus, sim, mas é santidade, algo puro, né? Algo limpo. Pois bem, então, esse é o aspecto do anjo. E os guardas, esses guardas que foram colocados ali, justamente para ninguém roubar o corpo de Jesus, para depois falar, ele ressuscitou, né? Eles foram colocados ali, eles tremeram espavoridos, eles estavam morrendo de medo e ficaram como se estivessem mortos. Ou seja, eles desmaiaram, ficaram perplexos diante de tudo aquilo. Mas o anjo, olha só, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, não tenham medo, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Vocês lembram lá na aula do Islã que Jesus não foi crucificado? É o que o Corão diz, não é? O que está escrito aqui? Que foi crucificado. Vamos fazendo as associações aí. Né? Não significa que eu vou entrar no Islã aqui não, tá, irmãos? É só para vocês terem essa expertise na hora de ler a Bíblia, de fazer conexões. Ok. Ele não está aqui. Ressuscitou, como ele mesmo disse. Vinde ver onde ele jazia. Vem cá confirmar. Olha aqui, dá uma olhada aqui, ele não está aqui não. Pois bem, agora preste atenção nisso, versículo 7. Ide. É o mesmo verbo que aparece lá no versículo 19. São esses detalhes que eu quero que a gente vai pensando aqui. Ide. Me perdi, que eu estou onde? 7, obrigado. Pois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. O que o anjo está dizendo aqui? Olha, ide e fale o quê? Que ele o quê? Que ele ressuscitou. Ide e pregai a palavra de Deus. Que palavra de Deus? O Evangelho. Qual é o Evangelho? Que ele ressuscitou. Por que ressuscitou? Porque ele estava morto. E agora ele tem vida. Observe esses detalhes. Ele ressuscitou dos mortos, que vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Então deu uma ordem, né? Onde eles deveriam ir? Para a Galileia. Confia em mim, é como vos digo.
E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Eu acho isso muito curioso, né? É possível ter medo e alegria ao mesmo tempo, né? Correram a anunciá-lo. Anunciaram o que aos discípulos? A palavra discípulo aparece, né? Que Jesus ressuscitou. Boas novas. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve, que é uma expressão, né? É um cumprimento. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, que? Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. E indo elas, para aí. Indo elas, ou seja, elas foram cumprir o ide de quem? De Deus. Que foi propagado pelo anjo do Senhor e por? Elas obedeceram. Correto? Então perceba que, no meu entender, a comissão, ela já está começando aqui. Ela não está começando lá no final. Então, nós já temos aqui o id. Agora, olha só, o versículo 11. Nós temos o id também. Mas é o id de Satanás. Observe. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Ao invés deles contemplarem a glória do acontecimento, o que eles fizeram? Vamos lá para Galileia. Não, o que eles fizeram? Vamos contar para outras autoridades. Associe isso com aquilo que Jesus vai falar depois, ok? Toda autoridade, ok? Pois bem. Principais sacerdotes, tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Olha só, pagaram eles. Aí aqui na nossa tradução, a ARA, está escrito recomendando-lhes. Só que o verbo grego aqui é o legontes, que significa dizendo. Não é uma recomendação. É mais forte do que isso. Seria melhor se fosse, olha, vai lá e façam isso. Oi? É uma ordenança. Olha, vai lá e faça isso. Então aqui nós temos um id, dizendo, faça isso. Fazer o quê? Que dissessem, vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, fique tranquilo, nós vamos persuadir e vos poremos em segurança. Eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então eu quero que vocês tenham dois cenários na mente aqui. Nós temos já o princípio ou o prelúdio de uma comissão dada por Jesus. Qual que é a comissão? Qual que é o anúncio? Ele. Nós temos uma outra comissão aqui. É a comissão de quem? Da serpente. É a comissão de Satanás. Que diz aqui, ó, ide e digam o quê? Roubaram o corpo, é mentira. Ele não ressuscitou. Perceberam? Ok. Agora, nós temos então o versículo 16. Seguiram, e um detalhe importante, né? Quando esse evangelho foi escrito, o que muito provavelmente pode ter acontecido, é difícil a gente datar isso, meus irmãos, mas talvez, né? Talvez, 30, 40 anos depois da morte de Cristo, né? O que a gente precisa entender? O autor, o redator, ele escreveu assim, olha, esta versão divulgou-se entre os judeus até os dias de hoje. Ou seja, aquilo ainda estava sendo propagado. Aquilo estava sendo ensinado. A mentira estava dando volta por aí, né? Pois bem. Versículo 16, seguiram os 11 discípulos para a Galileia. Então, os não discípulos seguiram o quê? O caminho do erro. Os outros discípulos foram para onde? Para a Galileia, cumprindo a ordenança de quem? De Deus. Para o monte que Jesus lhe designara. Fala aqui agora. Deixa eu pensar aqui. Fala aqui agora. Para o monte que Jesus lhes designara. Deixa eu só ler mais dois versículos aqui. E quando viram quem? Quando os discípulos viram quem? Jesus, certo? Adoraram, mas alguns duvidaram. Outra possível tradução é hesitaram. Eles ficaram assim, peraí, será que é ele mesmo?
Então, existem até duas linhas de interpretação. É o seguinte, alguns falaram assim, não é ele não. Não pode ser. Né? Ou outros assim, não. A gente até crê na ressurreição, mas será que é aquele ali? Será que é aquele ali que a gente está vendo? Eu acredito, independente da linha que você seguir, o mais legal é saber que no versículo 18, Jesus ele aproxima. E eu quero que vocês façam a seguinte associação. Jesus manda ir para Galileia, né? Ou o anjo manda ir para Galileia. E então, Jesus encontra com eles em um monte, como está descrito aqui no versículo 16. Essa informação sobre o monte não estava o quê? Descrita anteriormente. Ou seja, significa então que é um resumo aqui do redator, vamos dizer assim, a respeito daquilo que o anjo disse, aquilo que Jesus disse, mas foi dado um detalhe então de que eles deveriam encontrar com Jesus no monte na Galileia. Ok? O qual ele tinha designado. Quando eles viram, eles adoraram, mas alguns hesitaram. E Jesus aproxima. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, por gentileza, agora, lá em Êxodo 19. Eu vou ler aqui do versículo 16 ao versículo 24. Olha que curioso, irmãos. Eu só quero que, assim, na teologia bíblica, existem citações que são declarações evidentes de que um autor está fazendo referência a outro texto bíblico, mas existem também alusões, que é quando você olha para o texto bíblico e fala assim, olha, ele não está citando de forma direta, mas ele está nos remetendo a alguma outra coisa. E tem os chamados ecos também, que são justamente alguns lampejos dentro de um texto bíblico que parece indicar, mas não tão claro, mas parece que ele realmente está citando algum outro texto. Eu quero que vocês olhem para esse texto aqui e compare para tudo aquilo que a gente acabou de ver. Olha só. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. O aspecto do anjo era o quê? Relâmpago. E uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Estão percebendo algumas semelhanças na linguagem? Teve um terremoto lá. Aqui todo mundo o quê? Se estremeceu. Forte clangor de trombeta. Todo mundo o quê? Assustado com o que estava acontecendo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Então havia o quê? Um distanciamento, correto? Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente diante da glória e da majestade do Senhor. Né? E o clangor de trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Então aqui nós temos uma cena no Êxodo, ok? No monte, onde nós temos a presença do Senhor, nós temos o mediador, e nós temos o povo que não pode entrar na presença de Deus. Quem que pode entrar na presença de Deus? Quem que pode se aproximar do monte? O mediador, Moisés, ok? Então disse Moisés ao Senhor, esse aqui eu não li não, né? Não, versículo 22, né? Isso. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Versículo 23. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. E replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém o povo não traspasse o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Nós temos o quê? Um distanciamento no monte e a glória do Senhor.
E agora você volta para a figura de um monte, a glória do Senhor, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Só que agora, ao invés do povo se aproximar, Jesus se aproxima. Por quê? Porque ele é o grande sumo sacerdote. Ele se aproxima e agora, com a justiça satisfeita, com a ira aplacada, a ressurreição, que é a garantia e a prova definitiva da sua obra, nós podemos ter acesso a Jesus. E ele toma a iniciativa de aproximar e dizer assim, olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Mas isso levanta um outro questionamento. Como assim toda autoridade me foi dada? Se ele diz isso é porque me parece que havia uma autoridade que ainda não tinha sido o quê? Dada a ele. Mas como assim? Foi ele que expulsou demônios? Foi ele que curou enfermos? Foi ele que dominou a natureza, andando sobre as águas, dizendo à tempestade, pare, cala-te, e calava. Que autoridade é essa? Para isso, 10h47, nós vamos meditar um pouquinho aqui no primeiro capítulo de Hebreus. Abram Hebreus, por gentileza. Onde eu quero fazer reflexões a respeito da supremacia de Cristo. Eu já conversei com o Bruno, que se for me dar essa oportunidade, pela graça de Deus, né, assim que eu terminar Eclesiastes, eu tenho um desejo muito grande de pregar Hebreus. Hebreus é um livro fantástico. Se for da vontade de Deus, vai ser. Se não for, não vai ser. Então eu vou dar uns spoilers aqui para os irmãos, né? Capítulo 1. Até aqui, tudo bem? Irmãos, vejam só. Antes de falar propriamente sobre o discipulado aqui no texto, o meu objetivo é esse. O meu objetivo é mostrar primariamente a glória, a majestade, a grandeza, o poder e a autoridade de Cristo. Porque se você não ter essa dimensão, essa compreensão e essa certeza em mente, você não vai conseguir cumprir o ID. Não é à toa que quando você lê o versículo 19, você tem o quê? Portanto. Então, tudo que está desencadeado a partir do versículo 19 está fundamentado nessa ideia de toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu quero que vocês contemplem, portanto, a grandeza e a beleza do nosso Redentor, que é Jesus. Ok? Então, no versículo 1 aí, de Hebreus, é dito o seguinte, olha, havendo Deus, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, olha, Deus nos falou, ou ele falou pelos pais, através dos profetas. Mas agora, na presente dispensação, Deus nos fala pelo Filho, que é a expressão exata do ser de Deus. Então, observe, como vós, um teólogo bíblico reformado, vai dizer, você encontra na Sagrada Escritura uma revelação que progride, daí chamada revelação progressiva. Mas à medida que ela progride e novos detalhes são apresentados, não é que o autor mais novo ele está inserindo ou tentando encaixar de forma forçosa novos insights ali, mas como uma semente que potencialmente tem todos os elementos para se tornar uma árvore frondosa, a revelação também é assim. Ou seja, você tem aquela revelação seminal nos primeiros capítulos da Bíblia, mas vai crescendo como uma árvore. Observe, toda a essência está lá, mas nesse desenvolvimento que é orgânico, você vai observar que, no final, tudo estava apontando para Cristo, essa árvore frondosa. Quando o autor de Hebreus, então, está dizendo que ele nos falou pelo Filho,
não é que está contraditando os profetas. Pelo contrário, é que a culminação, o ápice da revelação é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai começar a trabalhar isso no capítulo 1 inteiro. Ele começa dizendo o seguinte: ele é aquele a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, falarei sobre isso um pouco mais rápido, um pouco depois, pelo qual também fez o universo. Observe, portanto, que esse filho é aquele herdeiro de todo o cosmos. E olha só, ele também, quem fez o quê? O próprio universo, o próprio cosmos. Tudo pertence a ele. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Observe que o autor de Hebreus está colocando em pé de igualdade o Pai e o Filho. E ele vai mostrar isso à medida que a gente avançar aqui no texto. O Filho é igual em poder, substância e glória. E então ele vai dizer assim: olha, depois de ter feito a purificação dos pecados, isto é, depois que ele morreu e ressuscitou, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então observe que Jesus... Jesus também. Mas o autor de Hebreus, ele está fazendo aqui uma citação, a gente não vai entrar agora, do Salmo 110, quando é dito aqui, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Por que a gente não vai ver isso agora? Porque lá no final, no versículo 13, ele vai citar de novo. Mas ele está querendo mostrar aqui, olha, Jesus, a revelação final, está assentada à direita da majestade. E sentar à direita da majestade é justamente um local de dignidade, de alto poder, comparando com a própria pessoa do Pai. E aí ele termina o seu prólogo, esses 4 primeiros versículos, dizendo assim, olha, esse Jesus, ele é maior do que os anjos. E a pergunta que pode vir à nossa mente é: por que ele é maior do que os anjos? Ele é maior do que os anjos em poder, né? Porque ele é o próprio Deus, então ele não é uma criatura, certo? Ele é o quê? Ele é o Criador, apesar de ter sido feito o quê? Criatura. Por quê? Porque Jesus é o homem Deus, certo? Mas o detalhe aqui é que o autor de Hebreus quer demonstrar que o Filho é superior aos anjos, porque o Filho é a suprema revelação do Pai. Quando nós estudamos a palavra de Deus, e Paulo vai falar isso em Gálatas, por exemplo, a palavra de Deus, a lei de Deus, ela era mediada por... Vocês se lembram? Quando a lei foi dada ao povo, quem fez a mediação? Gálatas vai falar: anjos. Anjos fizeram essa mediação, ao entregar a palavra de Deus para o povo. Agora, quando o autor de Hebreus está enfatizando a pessoa do Filho, é para mostrar o seguinte: olha, essa revelação é maior do que a antiga, no sentido de que agora vocês precisam prestar atenção nessa nova aliança. Prestem atenção no Filho. E então, ele vai começar a demonstrar características, versos que comprovam que o Filho é maior do que o anjo. E é por isso que no versículo 5 ele diz: pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? Ele está citando aqui o quê? Salmos. Qual Salmos? 2. Vamos lá rapidinho? Vou ler rapidinho para vocês o Salmo 2. Eu quero que vocês observem que o autor de Hebreus, ele está fazendo uma análise retrospectiva da revelação. Ou seja, ele está agora, a partir do seu ponto na história, olhando para trás, olhando para o Antigo Testamento e verificando que nos Salmos estava se falando de quem? De Cristo. Ok? Salmos 2 diz assim: porque se enfurece os gentios, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Mais uma vez a ideia do monte aí, né? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje
te gerei. E observe que o autor de Hebreus está fazendo a mesma coisa aqui. Ele está colocando nos lábios do Pai essa declaração. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Até aqui, tá bom. Vamos avançar aqui, porque o autor de Hebreus, ele faz um recurso estilístico chamado de catena. O que é catena? É uma corrente de versículos e um amarrado no outro para reforçar um argumento. Você vai ver que constantemente o autor de Hebreus sempre está citando em pares, ou até às vezes 3 versículos para provar um ponto. Ele sempre se esforça para poder explicar alguma coisa com mais de um versículo, baseando naquela premissa de 2 ou 3 testemunhas. Então ele está dando testemunha, fazendo o seguinte, olha, eu estou provando esse ponto, apresentando mais um versículo, e agora esse versículo aqui também. Observem isso. Ele faz isso constantemente. Então, outra vez, no versículo 5, ele diz, olha, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Onde está isso? Abram lá 1 Crônicas 17, fazendo favor. 1 Crônicas 17, do versículo 11 ao versículo 14, diz assim, olha, há de ser que quando teus dias se cumprirem, ele está falando com Davi, né? E tiveres de ir para junto de seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Quando a gente lê 1 Crônicas 17 sem ter essa perspectiva, quem que vem primariamente à mente? Quem que vai edificar o templo? Salomão. Só que o autor de Hebreus está vindo além. Quem que ele está vendo? Eu lhe serei pai e ele me será filho. Quem que é o descendente? Cristo. Então observe que o autor de Hebreus está utilizando diversos versículos para mostrar a superioridade do Filho. Então ele continua. E novamente, ao introduzir... esse aqui vocês podem pular. Vamos pular aqui. Aqui, vamos lá no versículo 8. Mas acerca do Filho, de novo, olha, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Não precisa abrir, meus irmãos, para a gente ganhar tempo aqui. Agora ele está citando o Salmo 45, versículos 6 e 7. Estão percebendo? Vocês estão conseguindo enxergar isso? O autor de Hebreus olhando para o Antigo Testamento e falando, olha, é Cristo aqui, é Cristo aqui. E olha só, eu quero que vocês observem os temas sendo utilizados. Criador de todas as coisas, o mais exaltado, a autoridade, a majestade, o trono é dele, o reino é dele. Estão enxergando? Certo? Então tá bom. Versículo 9, olha só, amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aqui é o que eu disse, o Salmo 45, versículo 7. E ainda tem o versículo 10 aqui, ainda, no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos, eles perecerão, tu porém permaneces sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão mudados. Tu, porém, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Agora ele está citando o Salmo 102, versículo 25 a 27. E, finalmente, o versículo 13, que é o Salmo 110, uma parte do versículo do Salmo 110, né? Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ou seja, ele começa fazendo uma alusão ao Salmo 110 e termina fazendo uma citação ao Salmo 110. Então, muitos comentaristas vão entender, eles entendem que o capítulo 1 de Hebreus é uma técnica rabínica chamada Midrash, onde é um comentário do Salmo 110, só que agora através de uma análise cristológica. Ele olha para trás, mas ao mesmo tempo amarrando outros versículos que reforçam o seu argumento principal, que é demonstrar que o Filho é superior. Deu para entender? Certo? Conseguem contemplar a grandeza do Filho? Agora nós vamos chegar... Eu tenho 10 minutos, né? São 11h10? Oi? 11. Sem perguntas. Então, 1 minuto de pergunta. Né? Porque agora chegou na onde eu queria chegar. Eu tive que trabalhar tudo isso aqui
para agora a gente voltar lá em Mateus, capítulo 28, onde eu acho que agora ficou mais claro. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Correto? A Bíblia tem uma teologia que aponta para isso. Toda a autoridade foi dada para ele. E quais são os motivos? Existem vários, mas eu quero focar um que está relacionado com a ideia do discipulado. Eu sei que o Bruno deu um spoiler, mas Jesus poderia ter dito assim, olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu esqueci do microfone, agora ficou bom, né? Foi mal. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e me adorem. Ele falou isso? Ele falou isso? Ele não falou isso. Ide e glorifiquem o meu nome. Ele disse isso? Ele não disse. Ide e me louvem. Ele disse isso? Ele não disse isso. Veja, eu não estou negando que isso aqui está nas entrelinhas. Ok? Não estou negando isso. Mas ele diz, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações. Reino, autoridade, discípulos. Eu quero que agora, eu vou precisar que vocês façam exercício. A gente vai voltar em todos os textos agora, mas focando em versículos diferentes. Todos os textos que eu mostrei para vocês, eu foquei na autoridade de quem? De Cristo. Aquele que viria. Aquele que teria o trono que era para sempre. Trono, majestade, autoridade. Fazer discípulos. Daniel 7, que foi o primeiro que a gente abriu, não foi? Ou não? Eu não abri Daniel com vocês? Não tem problema não. Abra lá por gentileza Daniel 7. Esqueci do Daniel. Oh, coitado do Daniel. Mas tem problema não. Esse talvez seja o texto mais direto ali do... Na verdade ele é um dos mais diretos. Mas tá bom. Daniel 7. Diz assim, olha, lá no versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se a um Sião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, eu peço perdão aos irmãos que eu queria começar com esse texto, mas eu acabei me esquecendo dele, não tem problema não. Mas eu quero que vocês prestem bastante atenção. Muitos comentaristas associam esse verso aqui, esses versos, a Mateus 28, 18 a 20. Mas olha só, foi dado aqui domínio para quem? Para o Filho. Mas por que foi dado domínio? Para quê? Para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu reino jamais será destruído. Olha só o versículo 18 de Daniel 7. Ó. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Versículo 27. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então nós temos uma autoridade, um reino, e nós temos os participantes do reino. Toda a autoridade me foi dada. Ide, portanto, e fazer discípulos. Por que fazer discípulos? Para que sejamos participantes deste reino. Porque Deus quer que desfrutemos uma comunhão com Ele para todo o sempre. Deus quer que nós reinemos, acho que é isso, né? Com Ele para todo sempre. Mas olha só, rapidão, todos os outros textos que a gente abriu, agora esse, eu sei que eu abri ele, Salmos 2:8, abre rapidão, Salmos 2:8. Quem achar primeiro aí que eu, pode até ler aí. Achei aqui, ó.
Salmos 2:8. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Eu te darei as nações por herança. Abre agora 1 Crônicas 17. Não, peraí. Eu não abri Crônicas com você, né? Ok. 17, versículo 9 e 10. Quem achar, pode ler. Prepararei lugar para o meu povo de Israel, e plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. Jamais os filhos da perversidade ouviram com os dentes, desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel. Porém, abati todos os inimigos e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Alguém abre Salmo 45 e lê o último versículo. Alguém abre o Salmo 102, lê o último versículo. E Salmo 110, lê o versículo 3. Não necessariamente ao mesmo tempo, tá? O seu é qual? Você abriu qual? 45? O último. Farei com o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo o sempre. Alguém pode ler, por favor, Salmo 102, o último versículo? Pode ler. Salmo 102, último versículo. Espera aí, a galera ali, ó. Os filhos dos seus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Passa para ele. Você vai ler o último? Quem vai ler o Salmo? Vai lá, peraí. 102. 110, você pegou 110? Último 3, versículo. isso. O 3, Salmo 110, 3. Salmo 110, 3. Apresentar-se voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. Irmãos, pegaram a ideia? Ou não? Toda a autoridade foi dada. Toda a autoridade foi dada. Nos céus e na terra para quem? Jesus. Aí ele vira e fala assim, olha, ide, portanto, não, é o contrário, né? Portanto, ide, fazer o quê? Discípulos. Para quê? Oi? Não, para quê? Para que eles o quê? Participem deste reino e vivam delícias perpetuamente na presença dele. É esse o propósito. E aí, quais são os ensinos importantes? Tem um minuto. Primeiro, é contemplar a glória do rei. Observe que Deus, ele é autossuficiente. Ele não precisava criar nada, mas ele criou para a sua glória, mas também para que o seu povo pudesse se regozijar nele para todo sempre. Isso é maravilhoso demais. Ele tem uma herança. Qual que é a herança do rei? Nós. Ele então nos chama. Qual que é o chamado do rei? Ide e fazei discípulos para que não só você, mas outros possam participar deste reinado que é perpétuo. E finalmente, esse texto está dizendo o seguinte, olha, nós somos fracos. É ao mesmo tempo um encorajamento dizendo, olha, não se preocupe, eu sou o rei, eu tenho domínio sobre todas as coisas. Apenas faça o que eu estou dizendo. Eu que vou capacitar você. Eu que vou ajudar você. Eu que colocarei as palavras na sua boca. Não é revelação continuista não, tá? Deus vai nos dar sabedoria, discernimento para proclamarmos as boas novas, a fim de que mais pessoas possam participar desse reino. E sendo participantes desse reino, juntos pareçamos cada vez mais com este rei. Ok? Beleza. Isso aqui eu vou deixar para a próxima. Tá bom? Bruno, alguma coisa? Não? Então tá bom. Orar? Pode? Então tá bom, deixa eu orar. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por causa da grandeza do teu Filho, aquele que está assentado à direita,
do Senhor e que governa sobre todas as coisas. Ó Deus, toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. E esta autoridade, ó Deus, é aquela que nos capacita para que não somente nós fiquemos deslumbrados com a grandeza do Teu reino e sejamos participantes do Teu reino, mas para que nós chamemos outros para desfrutarem deste reino maravilhoso que o Senhor, em certa medida, já trouxe a escatologia inaugurada, mas que não veio em sua plenitude, a escatologia futura e consumada. E que, portanto, ó Deus, enquanto nós fomos peregrinos aqui debaixo do sol, o Senhor nos ajude a proclamarmos esta verdade. E não somente proclamarmos, mas ensinarmos, instruirmos uns aos outros, a fim de cada vez mais cresçamos e pareçamos com o Rei glorioso. E assim desfrutemos delícias perpetuamente com o Senhor. Isso nós pedimos em nome do nosso Mestre Jesus.